aí no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 e o verso de número 4. Gálatas 4, 4. Gálatas capítulo 4, verso número 4. Como nós estamos nesse mês de dezembro, é impossível você falar de dezembro e não falar de Natal, não é verdade? E quando se fala de Natal, muitas pessoas já pensam em prenda, centro comercial, né? Peru de Natal, ceia de Natal. Mas nós não podemos nos esquecer que Natal é Jesus. E eu lendo e estudando sobre o nascimento de Jesus, e como eu sempre faço no mês de dezembro, eu sempre gosto de pregar e ministrar sobre os textos relacionados com o nascimento de Jesus, porque por fim acaba por ser alguns textos esquecidos, né? Que pouco se fala, pouco se ministra. E eu me deparei com esse texto, com essa porção das Escrituras, que ela é tão rica e tão poderosa para nós. Então eu quero ler contigo Gálatas capítulo 4, o verso número 4 em diante, diz assim: Vindo porém a plenitude do tempo. Vindo porém a plenitude do tempo. Marque essa expressão, plenitude do tempo. Plenitude do tempo. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Pode dar glória a Deus, não é pecado, né? Nascido de mulher é coisa boa, que ele partilhou da nossa natureza. Nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos. Agora eu vou ler me incluindo, né? Porque nós somos filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Olha que bonito esse verso 7. De sorte que você já não é um escravo, porém é um filho. E sendo filho também é um herdeiro de Deus. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Eu pedi para você marcar duas palavrinhas lá em cima: plenitude do tempo. Na verdade 3, plenitude do tempo. Diga aí, plenitude do tempo. Plenitude do tempo significa a hora certa. Escreve em cima aí, a hora certa. Ou digita aí no seu telemóvel a hora certa. O que significa plenitude do tempo, gente? Vindo, porém, a hora certa. Põe o 4 aí, põe o 4 de novo, 4. Ó, vindo, porém, a hora certa. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós olhamos para o resultado final. Diga assim, resultado final. Qual foi o resultado final? O bebezinho, o menininho Jesus que nasceu. Aquilo foi o resultado final. Nós vemos aquela criança lá no colo da nossa irmã Maria. Aquilo foi o resultado final. Jesus nasceu. Só que para chegar no resultado final, no tempo certo, na plenitude dos tempos, teve uma série de coisas que teve que acontecer antes. E foram coisas que aconteceram apenas porque existe um Deus Criador, que controla e que dirige todas as coisas em todos os lugares.
O nascimento de Jesus não foi um fruto do acaso. O nascimento de Jesus não foi uma mera coincidência. Talvez o teu pai e a tua mãe falou assim, ó, nós não queríamos ter você. Você veio veio porque não estava sendo esperado e veio, não é? Mas eu quero te falar, esse pai aqui não tem filho que ele não espera, não. Todos os filhos nascem na hora certa, no tempo certo e com o propósito certo. Então, para Jesus nascer, teve uma série de situações e de acontecimentos que tiveram que se desenrolar para cooperar com o nascimento dele. Você quer ver alguns? Abra rapidinho aí comigo. Isaías capítulo 7. Verso de número 14. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor vos dará um sinal. E o sinal vai ser esse, ó. Eis que a virgem conceberá. E dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus usando a nossa roupa. Deus vivendo a nossa vida. Deus comendo a nossa comida. Deus andando na nossa estrada. Deus debaixo do nosso sol. Deus enfrentando as nossas batalhas e guerras. Então a primeira coisa era essa. Para o Filho de Deus chegar na hora certa, era necessário que existisse uma virgem que dissesse sim, que estivesse disposta a viver o plano de Deus, no tempo certo, na hora certa e no lugar certo. Bom, você sabe da história. A Maria diz sim para o plano do Senhor. Ela é cheia do Espírito, revestida pelo Espírito, e tomada pelo Espírito Santo, ela recebe a semente de Deus no ventre dela. Aquela criança começa a crescer, começa a se desenvolver, e agora, tem alguns problemas. E o primeiro problema é esse. Abre aí, Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5, verso de número 1. Perdão, verso número 2. Miqueias capítulo 5, verso número 2. E tu, Belém Efrata, marca isso aí, Belém Efrata. Diga, Belém. Pequena demais para figurar como um grupo dos milhares de Judá. Está dizendo assim, Belém, você é uma cidade muito pequena e insignificante. As pessoas olham para você e falam, Belém, é uma Belém da vida. De ti sairá o que vai reinar em Israel. Então marque isso aí, porque aí está falando de Jesus. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então agora aqui nós temos outro problema. Diga, outro problema. Diga assim, precisa de uma virgem? Não, diga com força, diga, precisa de uma virgem? Que ela diga sim, aceite o plano de Deus. E que ela dê à luz em Belém. Quando você vai ler os relatos do Novo Testamento, por exemplo, você vai ler lá o livro de Lucas, que não vou abrir agora para ganhar tempo, Lucas capítulo 1, vai dizer que a Maria, ela morava em Nazaré. Então veja, ela está grávida em Nazaré, ela está gerando em Nazaré, só que ela tem que dar à luz onde, gente? Então,
ela está grávida num local, está gerando num local, está habitando num local, só que para a profecia se cumprir, a palavra se cumprir no tempo certo, era necessário que ela chegasse aqui em Belém. Então você começa a ver que Deus vai ter que começar a trabalhar nos bastidores. Porque se as profecias não se cumprissem, Jesus não poderia ser o nosso Salvador. Além de uma vida pura, de uma vida ilibada, de uma vida reta, de uma vida santa, as profecias deveriam se cumprir todas nele. Então o que vai acontecer? O Deus que controla tudo e todas as coisas, que controla rei, controla governante, que tem tudo na palma da mão dele, ele vai impulsionar, ele vai tocar no coração de um governante da época. E esse governante, ele vai colocar um censo, uma contagem populacional. E por causa desse censo, por causa da contagem da população, o José vai pegar a Maria e eles vão ter que fazer uma viagem. Vão ter que sair de Nazaré e vão ter que ir para Belém. Parecia, preste atenção, que eles estavam indo até Belém para fazer o censo. Vou dar um exemplo. Para fazer ali, como se fosse hoje, se fosse votar. Como se fosse uma votação. Uma viagem para legalizar o documento. Uma viagem para votar. Uma viagem para responder as perguntas do censo. Esse era o propósito humano. Mas por trás do propósito humano, tinha um Senhor que estava impulsionando aquela mudança. Levando aquele casal para que pudesse cumprir aquela profecia, aquela promessa. Então você começa a ver que para o nascimento de Jesus, muitas coisas tiveram que se mover. Maria teve que dizer sim. Eles tiveram que mudar de uma cidade para outra, fazer uma viagem. E quando eles fazem essa viagem, na viagem ela entra em trabalho de parto e em Belém Jesus nasce. O que parecia ser uma coincidência, o que parecia ser alguém dizendo assim, nossa, que coincidência, nascer justamente na viagem, justamente, não. Era o Senhor conduzindo aquele casal para poder cumprir uma palavra, uma profecia, uma promessa. Então tudo isso vem nos mostrar como que Deus trabalha nos bastidores. Guarde isso no seu coração. Deus é um Deus que trabalha nos bastidores. Anote isso aí, anote isso. Deus trabalha nos bastidores. Deus trabalha nos bastidores. Então talvez você está aqui e parece que está tudo parado. Parece que você não está vendo, não está acompanhando o movimento, a ação. Mas eu tenho uma palavra de Jesus para você. O Deus que trabalha nos bastidores continua trabalhando. Ele continua se movendo. O braço dele não está encolhido, a mão dele não está fechada. O mesmo Deus continua se movendo em nossos dias. Ele continua tocando em coração de líderes, ele continua tocando em coração de governantes, ele continua tocando em coração de pessoas, ele continua tocando no coração do ser humano, porque ele está dizendo assim, você não vê, mas eu trabalho. Pega na mão de alguém e diga, você não vê, mas Deus trabalha. O que significa a plenitude dos tempos? Anote aí. As coisas aconteceram do jeito que Deus falou e previu. As coisas aconteceram do jeito que Ele disse. Diga assim, as coisas aconteceram do jeito que Ele disse. E isso é conforto e consolo para o nosso coração. Se as coisas aconteceram do jeito que Ele disse, nós podemos confiar e descansar no caráter dEle. Se as coisas aconteceram do jeito que Ele disse, nós podemos descansar e confiar no caráter do Senhor. Porque Ele é fiel para cumprir o que Ele fala. Ele é fiel e poderoso para costurar os fatos, os factos e os acontecimentos da história. Tua vida não é um barco perdido no oceano da história. Nossa vida não é um barco perdido sem leme, sem direção no oceano desse mundo. Existe alguém que está dizendo, eu conduzo a sua vida, eu sou capaz de conduzir a sua história. Se entregue totalmente, entregue tua vida, o teu coração plenamente ao Senhor. Ele é poderoso para te conduzir.
que significa essa plenitude dos tempos? A criança nasceu do jeito que ele tinha planejado. Anote isso. A criança nasceu como ele havia planejado. A criança nasceu como ele havia planejado. Ele falou que a criança ia nascer de uma virgem e nasceu da virgem. Ele disse que a criança ia nascer em Belém e nasceu em Belém. Ou seja, da maneira que foi profetizado, da maneira que havia sido profetizado, as coisas agora estavam acontecendo. Mas aí alguém pode pegar e dizer assim: bispo, e os imprevistos? Porque a vida é cercada de imprevistos. Não é verdade? A vida é cercada de imprevistos. Por exemplo, tem uma situação que foi um imprevisto na época. O anjo falou com a Maria: ó Maria, você vai gerar, o céu vai colocar uma semente no teu ventre, e o que você vai gerar será santo, será o rei, será o salvador da humanidade. O Filho de Deus vai estar no seu ventre. Aí a Maria vai falar com José: José, você não sabe o que aconteceu esse fim de semana. Aí o José fala a Maria: olha, você acredita que um anjo foi lá em casa conversar comigo? Aí José falou: sério? É. E o anjo falou assim, que eu vou ficar grávida, que eu estou grávida. Que história é essa? É, eu estou grávida do Espírito Santo, José. Imagina a cabeça de José. Pera, Maria, vamos lá, Maria. Eu estou numa luta aqui para manter a pureza, Maria. Não é? E você vem me falar que você está grávida do anjo com o Espírito Santo. Me explica essa história. Não, não é do anjo. O anjo só foi comunicar e dizer que eu estou grávida, eu estou carregando o Filho de Deus no meu ventre. E aí quando você vai ler o relato dos evangelhos, é maravilhoso, porque nos evangelhos vai dizer o seguinte, que secretamente, diga assim, secretamente. No coração. Agora eu falo, era no coração, era secreto, ele não partilhou com ninguém. José começou a alimentar o seguinte pensamento: eu vou pular fora desse barco. Eu vou pular fora desse projeto. Eu não vou assumir essa criança. Eu não vou assumir esse BO. Eu não tenho nada a ver com isso. A Maria deve estar com alguma conversa aí. E o texto diz que secretamente, no coração, ele começou a alimentar o pensamento de fugir e abandonar Maria, a criança. Se ele fizesse isso, ele estaria atrapalhando o plano, o propósito e o projeto. Se ele fizesse isso, ele iria expor a Maria. Talvez ela poderia até ser apedrejada. Seria uma situação muito constrangedora. Mas, guarde isso. O Deus que conduz o tempo e que conduz a história. A Bíblia diz que ele vai lá falar com José. E ele pega e ele fala assim: José, não tenha medo de receber Maria como a sua esposa. Porque o que está sendo gerado nela não é da carne, é do Espírito. Naquela hora, José está tendo um sonho. Diga, um sonho. Agora olha que interessante. O Deus, aleluia, que escreveu a história, o Deus que apontou a virgem, o Deus que apontou Belém, agora ele vai se manifestar no sonho de um José para dizer para ele: pode entrar no projeto que eu estou nesse projeto. Aleluia. Quando você se entrega plenamente ao plano de Deus, quando nós nos entregamos plenamente ao propósito do Senhor, existem coisas que podem estar a acontecer fora do nosso alcance, fora da nossa visão, mas não estão longe do alcance da visão dele. A Maria tinha dito sim, mas o José estava com questionamento na alma e no coração dele em outro lugar, em outra situação. O Deus que conduz a história vai dizer assim: fica tranquilo, Maria, eu estou cuidando de tudo, eu estou escrevendo tudo. Deixa que eu vou lá falar com José, deixa que eu vou preparar o coração dele, e você vai ver o que eu vou fazer através dessa situação. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para você que disse sim, para você que abraçou o projeto de Deus, para você que está abraçando o projeto de Jesus para a sua vida. Não temas, enquanto você está aqui, Deus está tocando no coração de alguém do outro lado dessa porta. Segura na mão de alguém e diga assim: o nosso Deus
está tratando dos imprevistos. O imprevisto não vai parar o plano. Vem, BR, vamos dar glória. Os imprevistos não vão parar o plano. Os imprevistos não vão parar o projeto. Porque quando chega o tempo certo, quando chega a plenitude do tempo, o tempo certo, ali, meu irmão, tudo começa a convergir, tudo começa a favorecer, tudo começa a apontar. Eu tenho uma palavra para nós, IBR: nós estamos no tempo certo. No tempo certo, tudo começa a convergir, tudo começa a apontar. No tempo certo, preste atenção, no tempo certo, tudo começa a favorecer o plano, o propósito e o projeto. Passado mais algum tempo, vai surgir outro imprevisto. Diga aí, outro imprevisto. Agora vai ser Herodes. Herodes vai ficar perturbado, porque ele vai ficar sabendo que uma criança havia nascido. E que essa criança estava destinada a se assentar no trono. O que Herodes vai fazer? Vamos matar essa criança. Vamos matar essa criança, a gente tem que matar essa criança. Resumindo, como ele não consegue acesso direto à criança, ele baixa um decreto. As crianças que nasceram em determinado ano para baixo, todas elas têm que morrer. Veja como que agora uma grande perseguição vem contra o projeto. Uma grande perseguição vem contra o propósito. Mas, lembra que eu falei para você? Que aquele que conduz a história, é ele que está conduzindo o barco da nossa história. E guarde isso no seu coração. O mundo das portas para fora, ele é injusto e é cruel. O mercado de trabalho, a concorrência, você muitas das vezes tem que lidar com deslealdade, com pessoas que talvez não têm valores, não têm princípios. E talvez nós estamos num ambiente desse, de fé, de amor, de graça, de Jesus, mas alguém pode estar como Herodes lá fora, tentando fechar uma porta que Deus te abriu, tentando impedir a tua promoção, tentando impedir que você dê um passo maior, tentando atrapalhar que você tome posse daquilo que Deus tem para ti, tentando impedir que você venha viver o sonho, um plano e uma promessa grandiosa de Jesus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Herodes estava fazendo um plano para matar, mas o Deus que conduz a história começou a se mover para livrar. E eu libero essa palavra sobre a tua vida. Levante a sua mão, levante sua mão. Essa ceia, a ceia desse mês de dezembro, a última ceia do ano, será uma ceia de livramento. O livramento do Senhor vai se manifestar na tua vida, na tua história, na tua casa. O que Herodes está planejando contra ti não vai se tornar realidade. O que Herodes está escrevendo e falando a teu respeito, a respeito dos teus, não vai se cumprir. Porque assim diz o Senhor: eu entro com livramento nessa manhã de domingo. Eu entro com livramento nessa ceia. Enquanto Herodes faz o seu plano de morte, eu tenho uma porta de escape que vai trazer livramento e vida, diz o Senhor, para a tua vida. Herodes está dizendo: eu vou matar o projeto, eu vou matar as crianças. O que o Senhor faz? Manda um anjo falar com José. José, levanta, pega a mulher, pega o menino, vai para o Egito. Se esconda no Egito, porque escondido lá no Egito, Herodes não vai tocar em vocês. Agora você consegue ver o que é a plenitude dos tempos? É Deus se movendo em todas as esferas, em todos os ambientes, em todos os lugares. Agora, Herodes está arquitetando um projeto no palácio. Herodes está fazendo um projeto de morte lá no seu palácio. E o anjo do Senhor está visitando uma casinha simples.
para avisar um casal. Avisa o marido, pega a tua esposa, pega o menino, pega um jumentinho, pega o que você tem aí de recursos que vocês receberam a oferta dos reis do Oriente, o ouro, o incenso, mirra, pega tudo isso e vai para o Egito e fica lá até eu avisar. Agora eu te digo, como não se emocionar vendo a mão do Senhor costurando essa história? Como não se emocionar vendo a mão do Senhor costurando esses acontecimentos? Agora eu quero que você olhe para a tua história. Olha, eu olho para mim, cada um olha para a sua história. Existem coisas que você interpretou de uma maneira diferente. Talvez você interpretou como algo ruim, como uma perseguição. Talvez você interpretou como um acontecimento que não era bom. Mas o Senhor estava usando aquele acontecimento para colocar você num lugar de cumprimento de promessa. Quantas pessoas que, se não fosse uma decepção familiar, talvez você não estaria hoje aqui servindo a Deus. Se não fosse um problema no círculo de amigos, talvez você não teria conhecido a Jesus. Talvez se não fosse um problema financeiro, hoje talvez você não estaria cá em Portugal, uma terra que te deu por herança e te deu por promessa. Veja como que Deus costura os acontecimentos da nossa vida. Veja como Ele vai costurando os acontecimentos da nossa história. Veja o José do Velho Testamento, não o José, o pai de Jesus, o marido da Maria, o José do Velho Testamento. Se não fosse a traição dos irmãos, se não fosse ele ter sido jogado no buraco, se não fosse ele ter sido vendido a uma caravana de ismaelitas, ele não teria chego ao Egito. O que era o Egito? O lugar do cumprimento da promessa dele. Por isso eu libero essa palavra de Deus sobre ti. Confie e descanse. Porque aquele que não dorme é que está a escrever e conduzir a nossa história. Confie e descanse. Porque aquele que não cochila é ele que está a conduzir os acontecimentos da tua vida. Veja, vários imprevistos chegaram, mas nenhum deles conseguiu impedir o plano e o propósito do Senhor. Eu tenho uma boa palavra para ti. Você que está com medo de 2026. Você viu aí o pessoal da internet falando um monte de coisa ruim para o próximo ano. E eu quero falar algo muito simples e poderoso de Jesus para ti. O Pai é poderoso para te conduzir em meio a qualquer tempestade, qualquer tormenta. Vamos lá, IBR. O Pai é poderoso para conduzir a nossa história no meio de qualquer situação, no meio de qualquer acontecimento. Não importa o que a política diz, não importa que A ou B está a escrever ou falar, você e eu, nós somos guiados e conduzidos pelo céu. O plano de Deus está a se desenvolver nas nossas vidas. O plano de Deus está a se desenvolver na sua vida. O plano de Deus está a se desenvolver na sua casa. Qual é o nosso papel? Andar em fé. Andar em fé. O que é andar em fé? Às vezes você vai ter que dar um passo sem ter certeza do que te espera na frente. O que é andar em fé? É a Maria dizendo sim. Eu digo sim, mas sem ter noção do que poderia desenrolar depois daquele sim. Isso é andar em fé. O que é andar em fé? Confiar plenamente de que o Senhor é poderoso para conduzir a nossa história até o porto desejado. O que é andar em fé? É crer plenamente que o Senhor é poderoso para te conduzir no ponto certo, no lugar certo, na hora certa, para poder cumprir uma grande promessa na tua história. Coloque aí Gálatas 4:4. Vindo, porém, a hora certa. E na hora certa, essa é a palavra maravilhosa. Deus enviou.
Deus enviou. Diga aí, Deus enviou. E isso é maravilhoso. Na hora certa, olha aqui, ó. O Filho de Deus, o projeto de Deus, não foi lançado na terra, não foi jogado, não foi arremessado, não foi lançado para a terra dizendo: se vira, dá teus pulos. O texto diz que ele enviou. Destino, direção e propósito. Todos os filhos de Deus não andam mais desorientados. Se você é um filho, existe destino e direção e propósito para ti. Se você é uma filha, existe destino, direção e propósito para ti. Eu libero essa palavra sobre ti. Esse ano de 2026, você vai andar nessa terra como um enviado, uma enviada do céu. Naquela família, na minha família, na tua família. Eu sou da família do Militão, do Rocha, dos Batista, dos Santos. Sabe o que eu sou naquela família? Um enviado. Qual que é a tua família, Aranda? É a família Aranda. Você é um enviado lá na família Aranda. É o Melo. Você é parente do Collor de Melo? Você é um enviado na família do Melo. Pergunte aí para o seu vizinho qual é o seu apelido, seu sobrenome. Pode perguntar. Agora pegue na mão de alguém, direita, esquerda, o que foi, e diga para ele assim: você é um enviado nessa família. Deus te enviou nessa família. Deus te enviou nesse lugar. Você não foi jogado nessa terra. Você não foi lançado nesse mundo sem destino, sem direção e sem propósito. O Deus que enviou o seu filho está enviando muitos filhos. Eu vou contar até 3. E quando eu contar até 3, você vai dar um brado e vai dizer assim: eu sou um enviado. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Eu sou enviado. Seja você português, seja você brasileiro, seja você africano ou de qualquer nacionalidade, guarde algo no seu coração. Nesse país nós estamos aqui como enviados. Amanhã, quando você for trabalhar naquela empresa, naquele local, ali você é um enviado. Eu estou falando para pessoas que não era nem para você estar naquele lugar. Foi impossível você entrar naquele lugar. Foi impossível você ocupar aquele cargo. Impossível aos olhos humanos você estar naquela cadeira. Impossível aos olhos humanos você ter aquela chave. Impossível aos olhos humanos você estar na posição, na condição que você está hoje. Sabe por que você está? Porque você é um enviado. Eu olho daqui de cima, conhecendo a história de alguns, eu vejo vários enviados. Conhecendo a história de algumas pessoas, várias pessoas que foram enviadas. Agora, o Deus que costurou os acontecimentos da história, porque quando diz da plenitude do tempo certo, diz que ele costurou, ele foi preparando tudo, organizando tudo, preparando o terreno, preparando o campo, preparando tudo. Aleluia. E depois que estivesse tudo preparado, ele enviaria o seu filho. Filho de Deus, filha de Deus.
Você não foi lançado nesse país, nessa cidade, sem rumo e sem direção. A mão que costura a história, a mão que comanda o universo, ela segurou na tua mão e está dizendo: eu estou te enviando com um propósito muito especial para esse próximo ano. Pode aplaudir e glorificar Jesus.